paz do Senhor, meus queridos irmãos. Amém. É com gratidão que chegamos a este lugar. Agradeço muito a Deus pela vida da igreja. Tem um amor tão grande para conosco, nossos obreiros, nosso pastor, que sempre está orando por nós. Nós oramos por eles e eles oram por nós. Nós oramos por vocês. Vocês oram por nós. Essa é a razão da vitória do povo de Deus. O povo de Deus é um povo vitorioso. Tem hora que parece que está lá embaixo. Alguém pode até pensar, agora ele não levanta mais. Agora ela está toda abatida. De repente ela levanta e dando glória a Deus. E só ela e Deus sabe, só ele e Deus sabe de onde tirou, onde que estava. Glória a Deus. Um dia alguém falou para mim assim: vocês pregaram o evangelho e agora eu sou um crente. E eu estava num buraco. Aquela pessoa disse para mim: você não sabe que buraco é aquele, você nunca andou lá? Mas ele estava lá e Jesus tirou. Olha que coisa linda que Jesus faz. Eu sou, como já disse para vocês, sou nascido no lar evangélico. Daqui a pouco eu completo, daqui a uns poucos dias, completo 68 anos, todos eles na casa de Deus. Mas muitos outros não foram assim. Vieram do mundo e agora estão recebendo de Deus a coisa mais linda, a glória, a paz, a esperança, o batismo no Espírito Santo, a cura das enfermidades e a gloriosa esperança de daqui a pouco ouvir o chamado do Pai, o chamado do Senhor dizendo: vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Deus preparou. Irmãos queridos, igreja do Senhor, Deus preparou um lugar muito delicioso, um lugar muito bom. Só quem chegou lá, só quem viu ou quem vai ver é que vai saber como é glorioso. Só para ter uma ideia, imagina uma cidade que as ruas é calçada de ouro e de cristal. Imagina que essa cidade, meus irmãos, tem uma praça no meio da cidade e tem a árvore do fruto da vida, que produzem 12 frutos. Imagina que no meio daquela praça tem um rio puro, águas cristalinas, puro como cristal. E aquele rio nasce bem lá debaixo do trono de Deus e do Cordeiro. E a igreja vai morar naquela cidade. E é bom nós pensarmos nas riquezas eternais. Bom nós pensarmos para onde vamos. O povo de Deus, a igreja de Deus, os crentes, só este povo sabe de onde veio e para onde vai. Por isso nós somos exortados, ensinados, advertidos todos os dias para permanecermos firmes, porque enquanto estamos aqui o mundo é perigoso. Nós estamos vivendo num mundo muito perigoso, meus irmãos. Mas Deus, a irmã leu aqui que Deus é aquele que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz: pode ficar quieto. A palavra de Deus diz: o Senhor pelejará por nós e nós vamos ficar quietos. Fica quieto que Deus está pelejando. Glória a Deus. Graças a Deus. As palavras que nós ouvimos na leitura oficial, vamos pensar um pouquinho nessas palavras do São Mateus, capítulo 7, o verso 7 e o verso 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, que busca encontra, e ao que bate se abre. Você e eu sabemos quantas coisas nós pedimos para Deus e Ele prontamente nos dá. Estende as suas mãos e nos abençoa, no momento certo, na hora certa, no momento dele, na hora dele.
porque nós sabemos pedir. Dar até que não somos lá grandes coisas em dar, não. Embora que a Bíblia diz que a mais bem-aventurada coisa é dar. Isso quer dizer que é melhor dar do que receber. Mas nós somos bonzinhos para pedir, dá e dá e dá e dá, e fica dia e noite pedindo, dá e dá. Mas nós precisamos dar ao Senhor também, dar glórias ao Senhor, orações ao Senhor, gratidão ao Senhor, oferta ao Senhor, consagração ao Senhor, dar ao Senhor a glória que Ele é devida. O Senhor diz, o Senhor Jesus está dizendo: pedi, dai-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra. E aí nos versículos seguintes, o Senhor Jesus disse assim: olha, quem é o homem que, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? E quem é aquele que, se o teu filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Aí ele diz assim: e se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vos dará o vosso Pai Celestial? Quanta coisa boa, não é mesmo, irmãos? Quando a Bíblia diz que vós, sendo maus, não é necessariamente aquele que briga, bate, quebra, atira, dá pancadas. Não, irmãos. É só nós olharmos para a nossa própria natureza. Que natureza ruim, natureza mal. É por isso que o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo. Só que a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Então essa fé do Filho de Deus que está em nós, não deixa que o nosso homem carnal, o nosso homem ruim, a nossa parte ruim tome domínio. Ela está presa, está crucificada, porém viva, mas está sob domínio, porque a palavra de Deus domina, o Espírito Santo domina na vida do crente, de maneira que não faz aquilo que a carne quer, não faz aquilo que muitas vezes a vontade exige, e dá vontade de sair quebrando tudo, não quebra, vai dobrar o joelho e falar com Deus, porque o Espírito Santo está conduzindo o crente está na vontade de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus no profeta Jeremias, no capítulo 29, olha o que diz a palavra de Deus. Jeremias, no capítulo 29, a palavra de Deus nos diz assim: o verso 11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocará e irás e orarás a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando nós pensamos na bondade de Deus, no pensamento de Deus, o que é o pensamento de Deus? O que Ele quer, o que Ele tem, o que Ele pode dar? Só coisa boa. Quando a palavra de Deus diz que Ele abre o depósito celestial e vem bênção tal para nós, tudo o que nós precisamos Ele dá. A Bíblia diz, acho que já foi lido aqui nesta noite, sobre Ele como guarda de Israel: eis que não dormirá, nem tosquenejará o guarda de Israel. É o Senhor quem te guarda, Ele é a tua sombra, a tua direita. Oh, irmão, que Deus bondoso é este! E Ele vem dizendo: eu tenho um pensamento bom. O pensamento bom de Deus é para a salvação. O pensamento bom de Deus é para a cura divina. O pensamento bom de Deus é para que portas se abram, milagres grandes aconteçam, e o crente levanta a mão e começa a glorificar a Deus. Quantas vezes alguém pensa: ela está doida, ele está doido,
dando glória a Deus. Olha que hino que ela canta, olha que música que ela canta. É porque eles não sabem a bênção que Deus tem na tua vida. Eles não conhecem o que Deus faz por nós, irmãos. Mas nós estamos debaixo da poderosa mão de Deus, a mão abençoadora de Deus. E aí o crente vai, invoca ao Senhor, ora ao Senhor, e Deus está ouvindo. Os seus ouvidos, os ouvidos de Deus, atentos à oração do crente. Glória a Deus. E o crente busca ao Senhor, e ele está dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. O coração do crente deve estar inteiramente disponível para Deus, descarregado de toda coisa ruim. Pensamentos maus, aqui não. O sangue de Jesus tem poder. Palavras ruins, momentos ruins, aqui não. O sangue de Jesus tem poder. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica, irmãos, de todo o pecado. E o pecado não pode, não deve achar lugar no coração do crente. E a toda hora, a todo momento, setas malignas, coisas ruins, são lançadas contra o crente. É pelo que ouve, muitas vezes ouvimos coisas, o inimigo jogando suas setas. Quantas vezes no nosso enxergar, às vezes você pode pensar: irmão Davi enxerga tão pouco. Realmente eu enxergo muito pouco mesmo, mas é tão perigoso este pouco que eu enxergo, que tem que fechar o olho e dizer: Jesus, me cobre com o teu sangue, Jesus, me guarda, Jesus, me protege, Jesus. O nosso coração deve estar guardado pela palavra de Deus, cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Olha o que diz o livro dos Salmos, capítulo 34 dos Salmos. Aleluia. No capítulo 34 dos Salmos, o verso 4 diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Sabe que tem hora que dá medo mesmo? Esse temor aqui é medo. Nós estudamos uma lição hoje que, se for pensar bem, a situação dá medo, né, irmão Júlio? Dá medo. Já no tempo do profeta Ezequiel, a bagunça que estava, como o ser humano, mesmo chamado povo de Deus, estava andando por uns caminhos tão errados. Abominações acima de abominações, abominações mais abominações, e Deus irado com o povo. Irmãos, é perigoso, irmãos, Deus ficar irado com a gente por causa dos nossos feitos, dos nossos erros, dos nossos pormenores, das pequenas coisas erradas. Meus irmãos, devemos tomar muito cuidado, porque Deus está lá de cima olhando, e a Bíblia diz que tudo está nu e patente aos olhos daquele que tudo vê. Ninguém se esconde, irmãos, da presença de Deus. Enquanto quando nós nos humilhamos, confessamos a Ele, Ele está pronto a perdoar. O impressionante é que os homens da humanidade estão cheias de pecado, afundadas no pecado, e Deus pronto para perdoar, esperando o momento que ele ou ela se humilhe e confesse diante dele os seus pecados e peça perdão, e ele está pronto para perdoar. Olha o que o salmista está dizendo, meus irmãos: busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quando eu estava com medo, tem gente que é muito corajoso, enfrenta tudo, mas tem outros que é como eu, é tanto medroso, e não tem muita coragem não, e qualquer coisa fica com medo. É mesmo, quantas vezes eu pensei, como diz o provérbio, a peteca ia cair,
E eu gritei: Jesus, socorre! E ele veio e me socorreu, me livrou dos meus temores. Quantas vezes eu me vi em momentos difíceis e eu não tinha como me socorrer, eu não tinha como resolver o problema. Olhei para mim mesmo e vi: a minha estrutura de fé, de crente, é muito pouca para enfrentar essa situação. Meu Deus, o que vou fazer? Eu corro para o pé do altar, aqui tem pastor, aqui tem obreiro, aqui tem igreja que ora, e eu levanto outro homem mais forte. Sabe por quê? Porque eu busquei o Senhor e Ele me respondeu. E Ele me livrou de todos os meus temores. Quando eu pensei que ia morrer, Ele morreu não. Ele está vivo aqui, eu acho que eu estou vivo até agora. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor me respondeu. Ele responde. É só clamar a Ele, é só buscar a Ele. No livro dos Salmos, o Salmo 63, olha o que diz a palavra de Deus. Toda honra e toda glória. Aleluia. O Salmo 63, o primeiro versículo diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Você já passou sede? Você já passou algumas horas com sede? Quando a gente trabalhava de caminhão viajando para esse Brasil afora, fomos lá para uns lados lá, não vou falar onde é que não tem água para eles não ficarem tristes comigo, e deu um apagão na energia elétrica naquela região, e de repente nós fomos almoçar, o almoço salgado que estava, e acabou a energia e não tinha mais água, e os refrigerantes também não tinha mais, porque a energia. Você já imaginou com sede e beber refrigerante quente? Parece um purgante. E nós fomos indo, eu e o irmão chamado Honorato Pinheiro, fomos indo. Lá na frente, foi parando, todo mundo parando, nós fomos parando também, todo mundo com sede. Aí eu perguntei para o senhor: o que está acontecendo aqui? É que ali tem uma cacimba. Meu Deus, cacimba? Aí o irmão perguntou: o que é cacimba? Sei lá o que é cacimba. O que é cacimba, seu menino? É um negócio lá que tem água. Então vamos lá. Que água boa, que água gostosa. Todo mundo bebeu aquela água. Sabe, irmãos, o salmista passou no sentido espiritual bem assim. E se nós olharmos para a nossa natureza hoje, está bem assim este mundo. O mundo está numa terra seca e cansada, não tem água. Mas a Bíblia diz, o próprio Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão no seu interior. Aleluia! Glória a Jesus! Em Jesus nós encontramos esta água salutar. Em Jesus nós encontramos a água da vida. Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida, Ele é a vida, é o doador da vida, Ele é o Senhor, Ele é Deus. Não há ninguém além do nosso Deus. Aí o salmista diz: ó Senhor, Tu és Deus. A minha alma, Senhor, a minha alma tem sede de Ti. Ah, meus irmãos, quantas vezes eu e você, nós estamos lá pelas madrugadas, não consegue dormir, é aquela doença que não sara, é aquela dor que não passa, é aquele problema, meu irmão, que não resolve, e aí não tem outra saída aí para os pés de Cristo. E quando nós clamamos a Ele, Ele diz: clama a mim e eu responderei. Oh, irmãos, aí a gente sente aquele alívio gostoso, o Espírito Santo bem ali, dirigindo, guiando, alimentando, dando força. Aí depois a luta vem e passa,
Não desanime não. Quem está em Jesus Cristo já tem a salvação. A alma sedenta, a carne, até a carne do crente deseja por Deus. Até a nossa carne clama. Não é verdade? O que você tem para dizer? O que eu tenho para dizer daquela doença que o médico diz não tem mais jeito? Daquela casa que o advogado falou, está difícil. Mas e Deus? O que Deus falou? O que Jesus falou? Se Jesus não falou nada, eu vou ficar com Ele. Eu vou ficar com Jesus. Ele é o médico dos médicos. Ele é o advogado dos advogados. Ele é o Senhor dos senhores. E de repente, ou com enfermidade ou sem enfermidade, o crente vai marchando. Ela está vivendo. Ele está vivendo. E se ela morrer, morre salvo. Se ele morrer, morre salvo. Sua alma está segura. O nome está escrito no livro da vida. Vai para o descanso. Daqui a pouco vai acontecer a vinda de Jesus. E a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor. A esperança do crente, irmãos. Por isso que o salmista está dizendo: a minha carne te deseja muito. Lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, glória a Deus. O verso 11 diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Você já viu o que disseram hoje aqui? A irmã perguntou. É só agora? É sempre, é continuamente. Buscai ao Senhor, buscai a sua face continuamente. Isso quer dizer, está tudo bem, irmãos? Louve a Deus. Está difícil, irmão? Louve a Deus. Está bem empregado, irmão? O salário está caindo direitinho? Louve a Deus. Está difícil? Louve a Deus. O Salmo 1 diz: aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. De dia é quando tudo está bem, estamos vendo bem. De dia é quando estamos vivendo bem. De dia é quando temos emprego. De dia é quando temos saúde, família tudo bem. Mas a noite vem. A noite vem. É quando está tudo difícil. Você já reparou que toda notícia ruim venha de noite? Você já reparou isso? Parece que as pessoas esquecem de morrer de dia, só morre à noite. Quando vai chegando lá para tal hora da noite, fulano morreu, vem para cá. Meu Deus! Não é bem assim? Por isso que o salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe, irmãos, quem sabe você e eu estamos vivendo no momento noite. A tristeza já apoderou do coração, da alma, do espírito. Tudo está difícil, mas existe um Deus, irmãos. Existe a palavra de Deus, irmãos. Existe o Espírito Santo, irmãos. Existe a arma da oração, irmãos. Existe a arma da leitura da palavra, irmãos. Existe, irmãos, hinos para cantar. Cante. Por isso que o autor do hino diz: canta com vida o crente. Doce será o cantar. Olha só para frente. Oh, glória a Deus. Graças a Deus. No livro do profeta Isaías, no capítulo 55, no profeta Isaías, eu chego lá já. Você já sabe até de cor o Isaías
55. E o verso 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você viu aqui 2 vezes a palavra enquanto. Enquanto se pode achar, enquanto está perto. Quem sabe alguém aqui nesta noite está vivendo, meus irmãos, uma vida um pouco longe de Deus. É melhor chegar perto. Quem sabe alguém não buscou a Deus, é melhor buscar, porque enquanto se pode achar. Daqui a pouco, irmãos, a porta da graça vai se fechar. Daqui a pouco a vinda de Jesus vai acontecer. E aí, ai dos que ficarem, a porta da graça vai se fechar. Mas hoje ela está aberta. E aí a palavra de Deus está dizendo para nós: deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O Senhor Jesus, o nosso Deus, ainda está com as suas mãos estendidas, pronto para perdoar. Perdoar a mim, perdoar a ti, perdoar a todos nós. O que é que está acontecendo de errado? Os pensamentos, como estão? Os caminhos, que caminhos são esses? Que caminho eu devo tomar? Que pensamentos é este que passa pela minha cabeça? Prestam? São ruins? São maus? Deixa. Clame pelo nome de Jesus. Clame pelo sangue de Jesus. Volta para Jesus. Olha o que em São Mateus. Olha que ensino bom. Essas são palavras que você já conhece, meus irmãos. No São Mateus capítulo 6, o verso 33. Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos será acrescentada. Nós temos, você tem, eu tenho, nós não estamos isentos de problemas, de dificuldades. E quantas vezes o problema nos surpreende e nós corremos primeiro para o médico, primeiro para o advogado, e ao invés de correr primeiro para Jesus. Não é pecado recorrer ao advogado, não é errado recorrer ao médico, errado é não procurar Jesus primeiro. Buscai primeiro. Nós temos um bom costume, quando estamos com problema, já escreve logo no papelzinho: eu quero oração, eu estou doente, eu quero oração para minha esposa, para o meu esposo, para o meu filho. E isso é bom, irmãos. A Bíblia diz: comunicai com os santos nas suas necessidades. E é isso que o Senhor espera de nós, que nós comuniquemos. Sempre tem aquela irmã de oração, sempre tem aquele irmão de oração. Conte, peça ajuda, e a ajuda é muito boa quando tem uma palavra que diz que um cordão só, mas tem o cordão de 2 dobras, já vai ficando difícil. 3 dobras, já vai ficando difícil. Quem sabe quantas artimanhas têm se levantado contra mim, contra você. Mas olha quantos crentes orando por nós. Você pensa, já era para mim estar morto, mas eu não morri não. Olha quanta gente orando por mim. Olha quanta gente clamando por mim. Perigos, quantos perigos, a gente nem viu os perigos, mas quanta gente orando uns pelos outros. Por isso que a Bíblia diz: orai uns pelos outros. E aqui a palavra de Deus está dando este conselho para nós, esse conselho importante para nós. Busca primeiro, clama primeiro, invoca primeiro o nome do Senhor. No livro de Hebreus, capítulo 11, aos Hebreus, no capítulo 11, o verso 6, diz assim a palavra de Deus. São todos os versículos que os irmãos já conhecem. O versículo 6, ora,
Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Os que buscam ao Senhor, irmãos, recebem força pela fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. A fé é a firmeza, é a certeza. Eu tenho certeza, por isso que você e eu muitas vezes, nós vamos à igreja, temos um problema, quaisquer que sejam, aí a gente faz, eu vou lá, eu vou pedir oração. O irmão Júlio, o irmão Claudemiro, o pastor, ele vai orar, ele vai me ungir, eu vou sair daqui curado. E você vem e volta curado mesmo, porque a fé funcionou. E é importante quando a nossa fé funciona, irmãos. E é importante saber que Ele é galardoador daqueles que buscam. Amém, irmãos? Deus os abençoe em nome de Jesus.